Estamos ao vivo com a nossa live aqui no Instagram. Eu não sei como está o som. Se você puder verificar para mim, Elisa, eu te agradeço demais. Já mandei mensagem aqui para o pessoal do Telegram e também da nossa lista de transmissão. Eu vou estar abrindo aqui para ver à medida que as pessoas entram. Então a gente vai abrir aqui no outro aparelho. Aqui para mim tá dando um pane na live. Agora voltou ao normal. Bom, a todos que forem chegando aí, meu boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos para nossa live aqui no Instagram. Eu titulei essa live como Insta Live, tá? É uma live onde a gente vai estar sempre realizando aqui no Instagram e depois de até 48 horas ela vai estar disposta lá no nosso canal, o canal TRP2. Inclusive, para quem não é inscrito, né, e de repente via perder alguma live, até por uma questão de segurança, vai lá na bio aqui do nosso perfil no Instagram, que lá tem um link que já vai direcionar você diretamente para o nosso canal secundário. Nós temos o canal TRP, onde a gente faz conteúdo constantemente. Hoje mesmo saiu um vídeo do baralho de Dona Rosa Caveira, tá? Então, se você quiser conferir, nós fizemos aí um unboxing, um review desse deck. E nós temos o canal TRP2, que é um canal secundário, onde lá a gente vai ter conteúdos diferentes do canal próprio TRE, do próprio canal TRP, certo? Todas as nossas lives aqui, elas terão um tema para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar. E o tema de hoje é oferendas ou feitiços? O que fazer? Essa dúvida é uma dúvida muito recorrente, porque há uma confusão e ao mesmo tempo há versões diferentes do que seria um feitiço, do que seria uma oferenda, como agir com a questão do feitiço, como agir com a questão da oferenda. Então existem inúmeras, digamos, explicações para que possa ser falado sobre oferendas e também feitiços. Inclusive, existem algumas teorias, algumas pessoas que acreditam que feitiço e oferendas são as mesmas coisas. A gente vai tentar traçar um paralelo. Eu vou primeiro, até para que eu possa contextualizar, vou dar os significados dos termos. E aí depois a gente vai trazer aqui o que nós pensamos acerca disso, né? E obviamente dar algumas dicas. Então a gente vai fazer uma contextualização inicial, depois a gente traz o assunto e depois eu abro um pouquinho de tempo para que vocês possam lançar perguntas referentes ao tema. Então eu vou pedir a todos que se atenham aí ao tema, por favor, para que a gente possa organizar de forma correta, para que a gente não possa estar falando de alho e depois na live estar falando de bugalhos, certo? Então vamos lá para a gente poder começar. Eu vou dar um tempinho aí, eu estou fazendo esse início para que as pessoas possam ir entrando aos poucos, porque o Instagram ele demora um pouco para notificar. Eu já mandei para todas as nossas listas de transmissão, tanto no Telegram, a gente tem uma lista de transmissão, como também no WhatsApp, que não está tão funcional. Então, assim, eu vou relevar esses 10 minutos iniciais, pelo menos, que é quando o pessoal vai entrando e a gente vai batendo um papo, tá? À medida que forem entrando as pessoas, eu vou já agradecer a participação e já vou desejar a todos uma excelente noite. Para você que vai assistir depois, um bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que horas você vai assistir. E sintam-se, acima de tudo, aí bem-vindos e abraçados aqui no nosso Instagram, trp.oficial, certo? Vamos dar um tempinho aí. Eu vou falando aqui logo, né? A Ana Vitória Fernandes, 2021 entrou, seja bem-vinda, obrigado. Baú da Cigana também. Vi, curti, postei, entrou também. Gratidão, muito obrigado, valeu mesmo. Jamorim.oficial. Magazine JN também entrou. Black Wolf Frequência. Então, a todos que vão entrando aí, eu vou já agradecendo e sintam-se abraçados, tá bom? Preciso lembrar que essa live vai ser sempre realizada aqui no Instagram e depois, com até um delay de 48 horas, vai ser postado no nosso canal TRP2, que é o nosso canal secundário, lá no YouTube. Para quem não é inscrito no nosso canal, canal TRP, youtube.com/canal TRP, certo?
Tem também a página do Facebook, que é excelente que vocês deem essa força, então eu já agradeço se vocês fizerem isso, tá? Que é justamente facebook.com/canaltrp.oficial, certo? No meu Instagram, nesse Instagram aqui, a gente fala sempre de espiritualidade, a gente fala sempre de religião, a gente fala de ocultismo e tudo isso que está envolvido aí, certo? Então eu só estou contextualizando porque muitas pessoas podem entrar e depois saírem e depois voltar para assistir, mas de qualquer maneira sintam-se aí bem-vindos e abraçados, certo? O tema de hoje é oferendas, como eu falei inicialmente, oferendas ou feitiços, o que fazer? Já passamos aí, deixa eu só colocar aqui o tempo correndo na tela, já passamos dos 5 minutos, então vamos iniciar nossa live, tá? Iniciamos ela basicamente aqui às 21h15, agora 21h16, 21h15, 22h15 a gente termina, é 1 hora somente de live, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente fala de oferendas, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é: oferenda é coisa do diabo, oferenda é coisa do maligno, oferenda é coisa do cramunhão, oferenda é coisa do capeta, né? Porque existe esse pensamento cristão ainda dentro da nossa sociedade, principalmente se tratando de Brasil. Talvez se a gente fosse para o Haiti, talvez na própria África, algumas regiões, né? Ou até mesmo Japão, porque tem essa questão da ancestralidade, isso não fosse enxergado, não fosse visto de uma forma tão negativa, né? Ou pejorativa, por assim dizer. Mas oferendas nada mais é do que a gente ofertar, sabe? Tudo aquilo que a gente oferta de coração, de bondade e muitas vezes até como forma de agradecimento e não pedido. Pode acontecer de você dar uma oferenda e ali ter um pedido envolvido nisso? Pode. E é justamente aí que mora a grande problemática, porque há uma confusão gigantesca. Muitas pessoas acham que porque se fez uma oferenda, a divindade, a entidade, o espírito, o ser ali, né, espiritual, ele tem por obrigação de atender, né? E eu sempre digo, até brincando, que nós somos eternos pedintes mediante a esses seres, a esses espíritos, divindades. Nós somos eternos pedintes, nós pedimos, né? E muitas vezes nossos agradecimentos são em formas de oferendas porque nós não temos como dar aquele afago, aquele abraço. E mesmo assim, muitas das oferendas, muitos dos agradecimentos que nós temos, eles não são, digamos, suficientes comparado à graça, né? Comparado ali ao que nós alcançamos. Mas para a gente começar essa live, eu preciso primeiro contextualizar, e eu peguei os significados de uma forma rasa, mas que fique bem especificado para nós entendermos o que de fato é um feitiço e o que de fato é uma oferenda, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, eu peguei aqui, deixa eu botar aqui na tela para mim, porque eu vou falar o significado como é entendido em cômputo geral, tá? Até para que a gente tenha um norte aí de como deve prosseguir. Oferenda, do substantivo feminino, uma coisa que se oferece, presente, dádiva ou oferta. Oferta feita a Deus ou aos santos, né? É como se fosse uma oblação. Da etimologia latina significa oferenda, que vem de orum, ou seja, coisas que devem ser oferecidas, aquilo que se deve oferecer, né? Vem também do substantivo de oferendos, que deve ser oferecido, né? Do gerundivo de ofer, ou seja, oferecer aos olhos, expor à vista, mostrar, acarretar, agenciar, causar, fornecer, fazer sentir. Então, uma oferenda é uma forma de nosso sentimento manifesto em materialidade. Uma oferenda é algo que nós oferecemos como uma gratificação. Nós agradecemos aquela pessoa, muitas vezes, por ela ter ido buscar um documento. Então, nós ofertamos o troco, às vezes, do combustível, ou muitas vezes damos um dinheiro, de fato, para que aquela pessoa vá buscar para nós, ou até mesmo a pessoa vai buscar de bom agrado, e quando ela chega, nós presenteamos com algo. Às vezes são coisas bobas, um fone de ouvido, uma capa de celular, é uma oferta, é um agradecimento. Nós sabemos
que aquilo que muitas vezes conseguimos como graça, conseguimos como resultado, é muito grandioso e nós temos que, de alguma forma, chegarmos próximo dessa materialidade. Então nós fazemos o quê? Uma oferenda. Uma oferenda, ela é manifesta, ela é trazida para o plano material, muitas vezes com sacrifícios, com ofertas de frutas, não importa. Uma oferenda pode ser muitas vezes uma homenagem que nós fazemos a uma pessoa em colocar o nome do nosso filho, em colocar essa pessoa dentro da nossa família como um compadre, como uma comadre. Então isso é uma oferta, isso é algo que nós estamos dando de mais primordial, de mais importante. Eu faço com que aquela pessoa se torne um ente querido da minha família, porque ele vai ser o padrinho do meu filho, vai ser a madrinha do meu filho, né? Ou muitas vezes eu vejo aquele nome Leonardo, eu falo, cara, eu gosto tanto do Tata Leonardo, meu filho vai se chamar Leonardo para que eu associe Léo e eu a todo momento eu lembre o carinho que eu tenho. Isso é uma oferta, isso é um agradecimento, isso é de certa forma uma oferenda. Você está oferendando. Quantas pessoas tiveram dificuldades em suas gravidezes, aí, suas gestações, né? E muitas vezes utilizou ali um nome divino. Vou botar o nome de meu filho de Antônio, porque eu pedi muito a Santo Antônio. Ou vou pedir o nome, vou dar o nome de Expedito, porque Expedito foi o grande redentor para que eu concluísse essa gravidez de forma plena, que meu filho viesse saudável. Ou Maria, né? São oferendas. Mas quando nós falamos de oferendas nesse sentido, a gente está falando daquelas oferendas manifestas no plano material. Oferendas que nós preparamos, muitas vezes comidas votivas, muitas vezes ligados a rituais, onde a gente ali oferece. Aquele momento é sagrado, aquele momento é o manifesto material do meu carinho, do meu agrado, do meu pedido, do meu querer, aquela divindade, aquele ser, aquele espírito, aquele que nós tanto amamos. Isso pode ser santos, isso pode ser o próprio Deus, né? Porque a gente não pode esquecer que apesar da gente viver num país que boa parte da população é cristã, o cristianismo ele veio do judaísmo, ele bebe dessas águas. E até mesmo o próprio judaísmo, eles continuam tendo algumas oferendas, sacrifícios, né? Existe, por exemplo, dentro do próprio judaísmo, que é chamado de caparó, né? Que é um ritual onde ali se é ofertado um frango que gira-se sobre a cabeça, trazendo ali orações e versículos, inclusive, da própria Torá, né? Trechos da própria Torá, e ali é cortado na jugular do frango, se é mulher, uma franga, se é um homem, um frango, né? Sempre branco, é cortado sobre a jugular e ali ele faz com que naquele momento seja assistido, vamos botar assim, né? Seja assistido todos os pecados com aquele sacrifício. Então ele está ofertando aquilo para que haja muitas vezes o perdão, para que haja a misericórdia do Deus que eles tanto adoram. E isso muitas vezes não é diferente quando nós vamos para a questão do orixá, quando a gente vai para a questão dos nossos ancestrais, quando a gente vai muitas vezes para alguns deuses, sejam eles gregos, não importa. Às vezes a misericórdia ela acontece através de uma oferenda, onde a gente solicita isso clamando, mas materializando sempre. Quando nós falamos de feitiços, aí a coisa muda. Por que, Tatá? O que seria feitiço? Um feitiço significa não natural, artificial, significa ação ou prática da própria feiticeira ou feiticeiro, é um sortilégio, é uma bruxaria, é um enfeitiçamento, é uma utilização de forças mágicas com finalidade divinatória ou intenções ainda malfazejas, né? Do substantivo masculino também, efeito dessas ações, ou seja, a pessoa tem um bruxedo, ela foi enfeitiçada, né? Há também o objeto ou conjunto de itens para o enfeitiçamento de alguém ou de algo. É a atração,
fascinação, é o encantar. Então, quando a gente fala de feitiço, a gente está falando de uma utilização artificial. A gente muitas vezes utiliza-se do feitiço para fazer uma comunicação com o divino. É a nossa linguagem de interagir com o mundo espiritual e dizer, olha, eu quero que se manifeste isso. Então nós muitas vezes unimos duas velas e acendemos para que duas pessoas se entendam, né? Algumas vezes existem alguns feitiços que fazem a utilização do algodão, fazem a utilização da seda, para que se tenha muitas vezes a paz, para que se tenha muitas vezes a calmaria, né? Se faz a utilização de ervas, se faz a utilização dos mais diversos materiais. Todos aqueles materiais é uma forma de comunicação, são como se fossem letras se comunicando com o mundo espiritual. Um feitiço, inclusive, e eu preciso até pegar isso para que a gente possa contextualizar, que eu achei bastante interessante, porque a gente sempre fala isso, né? Um feitiço, ele vem... Deixa só funcionar o mouse aqui, né? Deixa o mouse tentar funcionar, funcionou agora. Um feitiço, ele vem justamente de feiticismo, né? É a adoração de um material, a objetos, é um culto do feitiço. Então, muitas vezes você vai demandar um feitiço e o que você tem de instrumento, às vezes, não é um material físico, mas às vezes aquela insistência de pedir a divindade, de fazer com que aquilo aconteça. O feitiço é a comunicação que você está tendo. Inclusive, o próprio feitiço, né, diz a diferença de feitiço, ou seja, feiticismo, né, feitiço e ismo, né, vem do latim factício, que significa artificial. E fetichismo deriva do francês, né, fétichimer, né, fétichimer. Então, quando a gente fala de feitiço, alguns, e eu uso sempre isso, que seria a forma da gente criar um fetiche. Se a gente for buscar, inclusive, o significado de fetiche, a gente vai ver que são desejos da nossa mente, desejos que nós temos muitas vezes e que é preciso ser realizado e que muitas vezes são algo fantasioso. A magia tem essa questão inclinada para a imaginação. Então nós temos essa diferença. Mas muita gente me pergunta, Tatá, acontece muito de, às vezes, a gente vê feitiços ali na encruzilhadas. Pô, Tatá, aqueles feitiços na encruzilhada, cara, pô, aquilo não é legal não. Eu vejo uns negócios bem feios. Outros ainda dizem pra mim, Tatá, mas eu tava ali fazendo uma caminhada, né, pela floresta, pelo bosque, tipo a Chapeuzinho Vermelho, e de repente me deparei com um alguidar com um monte de comida. Aquilo era uma oferenda ou um feitiço? E aí nós temos a explicação que muitos dão que muitos feitiços são oferendas e muitas oferendas são feitiços. Redundante para a gente explicar, mas há uma explicação. Muitos feitiços são uma oferenda, porque alguns feitiços, lembra, comunicação com o mundo espiritual. O que é um feitiço? É o agregar, é você saber formatar, é você agregar uma comunicação para que o mundo espiritual ele entenda. E alguns feitiços, eles têm por definição também uma oferenda. Porque você está se comunicando com o mundo espiritual, mas você precisa chamar a atenção daquela divindade. É como se você falasse, ó, eu quero que o Tatá de repente me ajude, eu vou chamar a atenção dele aqui. Ei, Tatá, tô chamando você aqui no Instagram. Ei, Tatá, eu mandei mensagem lá no seu WhatsApp. Então, alguns feitiços, eles têm como base também serem oferendas. Porque é preciso criar a comunicação, mas também chamar a atenção daquela divindade, daquele espírito, daquele ser espiritual, seja ele de qual ordem for. E algumas oferendas, veja, alguns feitiços são oferendas, mas algumas oferendas também são feitiços. E por que essas oferendas são feitiços? Não é a mesma coisa, Tatá? Não. Lembra, feitiço é comunicação. A oferenda é para que a gente possa agradar. Feitiço é comunicação, oferenda é para a gente agradar.
Então, alguns feitiços, algumas comunicações precisam chamar a atenção tendo a oferenda ali envolvida. Tá, mas não é a mesma coisa então uma oferenda ter um feitiço? Não. Porque às vezes uma oferenda, ela traz um fetiche, ela traz uma comunicação, muitas vezes para simbolizar, trazer à tona a raiz daquele ser, seja ele um espírito que já faleceu, seja ele uma divindade. Vou dar um exemplo. Eu tenho falado muito e as pessoas talvez tenham despertado curiosidade, mas eu não vou falar sobre isso. Por exemplo, uma das oferendas que são extremamente atribuídas a essa deusa é o azeite de oliva. E por incrível que vocês possam assim, acreditar ou não, por incrível que pareça, uma das oferendas também que são dispostas, e eu tenho mergulhado muito nesse mundo, é a azeitona. Tá, como assim? A azeitona que a gente toma cerveja e come azeitona, que a gente vai pro boteco e come azeitona. Calma. A gente está falando de uma deusa grega chamada Atenas. E o azeite de oliva, a azeitona, tem um simbolismo. O azeite simboliza a pureza. Veja, é uma oferenda, mas que ela é contida de fetiche. Você vai utilizar, por exemplo, numa oferenda, uma maçã, que simboliza o amor, o próprio mundo, mas em cima dessa maçã, um azeite de oliva, para simbolizar a pureza, para relembrar a Atena, dizer, Atena, o nosso mundo precisa dessa pureza. É um fetiche, é uma comunicação, mas é uma oferenda. Você coloca a azeitona porque tem um simbolismo para Atena, a azeitona. É uma oferenda, mas é também um fetiche, porque quando você faz ali uma oferta com muitas coisas, a azeitona e automaticamente até mesmo azeite de oliva, né? Você traz à tona, acima de tudo, o fetiche em relembrar, em dizer a Atena, Atena, isso aqui é a pureza sua. Atena é uma deusa pura. Todo mundo só tem Atena como deusa da guerra. Atena é a mãe virginal. É a grande mãe. Isso não é diferente quando a gente vai, por exemplo, para Exu. A gente oferece frutas, oferece as mais diversas coisas e junto a ele está o dendê para dizer, Exu, tu és magnânimo, tu ferve como o dendê, você é quente como o dendê, você impregna como o dendê, Exu. A sua vitalidade é vibratória. É uma oferenda, mas ela pode ter muitas vezes ali um fetiche. Oferendas feitas ao deus Poseidon ou Poseidon. Poucas pessoas sabem disso. Mas principalmente coisas do mar, que aqui não vou falar, feitos e levados muitas vezes à beira de uma praia. Poseidon é ranzinza. Poseidon tem por natureza ser um deus implacável. Assim como o mar ele é implacável. Mas é como se você estivesse dizendo a ele, olha, esse ser, que tem vários tentáculos, que muita gente agora vai matar a charada, esse ser, eu preparei ele, eu usei da sua essência, Poseidon, para trazer a você. É um fetiche, porque aquilo vai relembrar o quanto Poseidon ele domina a tal ponto de que as próprias oferendas carregam um fetiche, carregam também a sua essência. Uma oferenda, ela tem diferença pequenas, peculiares de um feitiço. Mas não deixa de ser uma oferenda e não deixa de ser um feitiço.
E aí muita gente pergunta, mas Tatá, a pessoa não podia pegar a oferenda dela, Tatá, colocar lá no altarzinho dela e depois até descartar de qualquer forma no lixo? Sim, algumas situações podem ser feitas dessa forma. Isso vai depender da cosmogonia, de como se entende aquilo. Isso vai depender das entidades ou divindades envolvidas. Isso vai depender. Mas por que tem que ser colocado isso no pé de uma árvore, no meio da boca de uma mata? Por que isso tem que ser colocado na porta de um cemitério, Tatá? Por que isso tem que ser colocado numa encruzilhada? São dúvidas que surgem, são dúvidas que as pessoas perguntam. E é normal a curiosidade, é normal a dúvida. O ruim é quando não se tem explicação para isso, as pessoas não têm explicação. O que nós ouvimos são sacerdotes dizendo, não está na hora de você saber, na hora certa você vai saber. E qual seria a hora certa? Uma oferenda, ela foi recebida por uma divindade e ela automaticamente foi expurgada energia. Uma das coisas que a gente precisa falar muito. As pessoas têm a grave... foi algo que se popularizou demais. E a gente não pode negar. Seu Exu está com fome. Olha, seu ancestral está com fome. Seu Exu está com fome. E aí as pessoas levam na literalidade e dizem, mas rapaz, Exu está com fome e deixou a farofa todinha que eu deixei aqui 7 dias. Não comeu, não. Acho que ele não aceitou, não. Acho que não gostou da minha mão, não. Não, meu querido. Não leve numa literalidade. Uma oferenda não se tem por obrigação de ser consumida de forma física. Muitas vezes, ou 99% das vezes, porque eu tenho que deixar sempre 1%, porque nós não conhecemos tudo na vida, mas 99% das vezes, aquela oferenda foi absorvida a energia. E aquela divindade, aquela entidade, aquele Exu, aquela pombagira, aquele pombogiro, como alguns chamam, o que ela vai fazer? Ela vai magnetizar, ou seja, ela vai puxar essa energia e dinamizar para que haja uma frequência contínua dentro de sua vida. Então, de tempos em tempos, uma oferenda, veja, uma oferenda também é uma forma de agradar a sua entidade, ao seu guia, mas é uma forma de você dar veículos energéticos para que ela possa dinamizar e assim fazer com que a sua vida tenha um dinamismo energético. Cria-se uma dinâmica em cima daquela energia. E aí muita gente pode chegar para mim e dizer assim, mas eu botei o copo de cachaça, desceu 3 dedos. Eu botei um copo de uísque para meu Exu, desceu 4 dedos, Tatá. E isso é natural muitas vezes acontecer, principalmente quando você inicia esse processo de oferecer, de ofertar. Nós muitas vezes temos um grande problema, né, que a gente vai oferecer, já fala assim, né? Olha, eu estou oferecendo aqui ao senhor para que o senhor me dê proteção, para que o senhor me dê isso. Acontece muito isso. E aí você vai verificar e você vai observar e de repente aquele copo desceu 3, 4 dedos. Você fala, meu Deus, o Exu veio beber durante a madrugada. Talvez não. Talvez evaporou o que nós conhecemos ali como o álcool contido naquela bebida. Talvez o que nós vemos na realidade é um consumo energético que houve esse desgaste. Pode acontecer, Tatá? Sim, pode acontecer. Nada é proibido nesse aspecto. A gente é que limita as coisas. Nós é quem limitamos. Não há limitação. Então o Exu ele pode pegar uma bebida e de repente ela baixar o nível dela, tipo o copo está cheio e de repente baixar. Pode acontecer, Tatá? Pode. Veja, a sua necessidade é tão grande que a dinâmica que às vezes aquela entidade, aquele espírito, aquele Deus, aquela divindade está usando, ela está chegando a desgastar essa bebida. Isso pode acontecer sim. A gente só tem que ser pé no chão para não ficar viajando na maionese. Temos que ser pé no chão. E como é ser pé no chão, Tatá? É você saber, ouça, é você saber que existem outras explicações antes dessa esotérica que a gente possa permear.
Essa é a primeira questão que a gente tem que levar muito em conta. E aí muita gente chega para mim e fala, mas Tatá, eu queria saber isso. Porque às vezes a gente faz uma oferenda, eu vejo algumas pessoas fazendo oferenda e elas descartam no lixo e tá tudo bem e não precisa de repente despachar em tal ponto, nisso ou naquilo outro. Por exemplo, pessoas que têm como Atena como deusa, né? Por que essas pessoas, tipo, não têm essa obrigatoriedade de despachar em encruzilhada, despachar em campos? Porque o entendimento daquele grupo ou daquela pessoa é que essa oferenda já foi retirada, tudo que era necessário, aquilo com o tempo entrou dentro de um processo de degradação material, ou seja, houve muitas vezes até o apodrecer, e aquilo vai ao lixo, até para não poluir o meio ambiente. Porém, algumas pessoas vão dizer, tá, e por que isso não é feito muitas vezes com a questão dos cultos afros, então? Já que acontece isso. Por que não é feito com os cultos afros? Porque muitas vezes, essa energia, muitas vezes o que é feito de ritual, principalmente quando eu falo ritual, estou falando no sentido de feitiço, eles precisam de um ponto específico para serem expurgados essas energias. A pessoa estava com a energia de uma doença, a pessoa estava com a energia de uma demanda. Então é preciso colocar na porta do cemitério para que espíritos mais inferiores não só se alimentem daquela energia para que exerçam um trabalho para esses outros espíritos maiores, mas também para que haja uma expurgação energética daquilo que foi muitas vezes utilizado no ritual do Mariano, do Joaquim, da fulano ou do Beltrano. Algumas vezes vão para encruzilhadas, outros vão para um pé de árvore frondoso, não há problema. Mas e uma oferenda, Tatá? Muitas vezes, a oferenda que você faz à divindade ou à entidade, principalmente as primeiras, elas levam com essa degradação material, elas levam muitas vezes o que está contido dentro desse ambiente no sentido negativo. Às vezes aquela oferenda que você faz para aquela divindade, Lord Ganesha, né? Ou muitas vezes, eu vou botar aqui o exemplo, tá, de Exu e Pombagira. Naquela oferenda que está sendo degradada, quando você retira e coloca numa encruzilhada, despacha numa encruzilhada, ou despacha até mesmo num pé de árvore, esses espíritos que estavam naquele ambiente, eles vão seguir, porque eles são mortos de fome, eles são miseráveis, eles são pequenos. E Exu magnanimizou essa energia e vai dinamizar ela para a sua vida. Vai projetar ela para a sua vida. Te dando muitas vezes a proteção. Te dando muitas vezes insights. Te dando muitas vezes o que você precisa no sentido de acalento espiritual. Então, por isso que são despachados essas oferendas e esses feitiços muitas vezes. Para que haja a expurgação. A terra tem que receber tudo que pertence a ela. Todas as pessoas que eu atendo, eu sempre, quando tem um banho, quando tem uma erva, eu sempre digo, ó, toma o banho, mas as ervas devolvem à natureza. Só toma um cuidado porque a gente está envolvido dentro do esoterismo no simbolismo. Então não coloca isso num local onde tenha espinhos. Porque você emulou, artificialmente você está trazendo essa proteção para você desse banho. É como se você estivesse criando artificialmente uma camada protetora e aí quando você joga nos espinhos, essa camada está cheia de espinhos nas suas costas. Então despacha muitas vezes num pé de árvore frondoso, despacha muitas vezes numa encruzilhada, despacha muitas vezes, a depender do que vai ser feito. Mas um banho devolve à natureza, ou um gramado, ou uma árvore frondosa, ou um canteiro de plantas, de flores. Cuidado para não ter espinho. Não é porque tem uma roseira que a roseira não tem espinho. Então, essa é a grande importância que a gente tem que entender das oferendas e dos feitiços. E por que eles muitas vezes precisam ser despachados. Para que junto com isso leve
dinamize ainda mais o que foi feito de oferenda. Um deus, uma deusa, eles são tão graciosos a tal ponto de trabalharem em background, trabalharem no underground sem a gente nem saber o que está sendo feito. Muitas vezes você tem aquele cantinho ali para você acender a vela para seu santo, para a Virgem Maria, para Nossa Senhora Aparecida, e você não tem noção o que acontece atrás dos véus onde você está acendendo a vela. Às vezes aquela vela que você tinha tanto tempo sem acender está tendo uma movimentação espiritual gigante, agindo em seu favor. Então sim, muitas vezes a gente tem que ter cuidado o que a gente vai despachar, como vai despachar. Então por isso que é necessário uma tutoria. É necessário um sacerdote. Porque o sacerdote, ele vai ter primeiro o que nós chamamos de experimentação. Ele vai ter experiência. Então ele vai te dizer como fazer, o que fazer, a hora que fazer. Ele vai te dar essa dica. Então quando nós falamos de feitiços e oferendas, acaba sendo um pouco complexo para o entendimento. Mas dá para entender. Dá para fazer. Entende? Muita gente me pergunta, Tatá, esses locais que são... E aí eu vou abordar tudo isso, tá? Esses locais que muitas vezes são despachados na porta de um cemitério. Pô, Tatá, cara, a gente despachou ali, a pessoa despachou um feitiço que foi feito de demanda para uma pessoa. Pô, mas aquele coveiro vai ter que limpar, Tatá. Porque na minha cidade não é tão natural, mas em São Paulo, e eu amo São Paulo por isso, tá? São Paulo existem cemitérios onde algumas casas de artigo religioso pagam criteriosamente, constantemente, para que seja feita a limpeza no cruzeiro. E você chega muitas vezes naquele cruzeiro, tá lotado de oferenda. E aí no outro dia, quando você vai, já não tem nada. Adoro São Paulo por causa disso. Amo São Paulo. Sinto muita falta de São Paulo também por isso. Aqui muitas vezes ou você faz a coisa numa correria, né, e numa situação de indagação. Existem leis que nos cobrem perante a isso. Porque é livre o manifesto de seu culto. O ideal, existem inclusive leis, poucas pessoas sabem, mas existem leis municipais que dizem que toda cidade, todo local deveria ter um local destinado para esse tipo de ato. Então você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo, você vai ver pessoas que vão para santuários para realizar os seus trabalhos, os seus feitiços. Ali coloca-se, muitas vezes ligado muito à natureza, para que haja uma degradação mais rápida. Mas existem também pessoas que fazem essa limpeza. Mas a dúvida é, e essas pessoas, Tatá, que limpam, essas pessoas, cara, que, vão lá, pegam o feitiço de fulano que foi feito para matar ciclano. E aí o pai de santo tirou aquele trabalho, e aí, como é que faz? Ele não vai pegar? Você está falando de um coveiro? Um coveiro que é entendido por todos os espíritos da Calunga, de que ele tem essa responsabilidade de ser o cara da limpeza? Ou você está falando daquele cara que é desrespeitador, que é preconceituoso, que é destruidor de cultos alheios, que ele passa, pega uma cachaça bebendo, chuta um alguidar, para dizer tá amarrado, diabo. Você está falando de qual pessoa? Porque se você estiver falando da primeira pessoa, há um entendimento. A partir do momento que esse rapaz já trabalha zelando, cuidando, respeitando da Calunga, ele tem, de certa forma, ali costa larga. Então, não vai pensando que é desse jeito. Mas isso também não garante que ele não pegue alguma carga energética. Quantos coveiros são ligados ao culto afro? E eu já conheci alguns, não só um, mas alguns, que de tempos em tempos fazem as suas limpezas, fazem os seus banhos semanais. Mas esquece isso, vamos falar de uma forma padrão. Isso é garantia? Não, não é garantia que ele pegue uma carga energética negativa. Não é garantia. Mas ele tem isso à frente comparado àquele que passa e chuta.
aquele que é desrespeitoso, aquele que é devastador, destruidor de coisas alheias. Mexer com o que não conhece. Porque a energia está sendo degradada naquele ponto de força, mas isso não quer dizer que uma pessoa que faça isso ele não carregue até uma carga energética causada por algumas outras entidades que estão observando essa falta de respeito. Isso não significa que não vai acontecer. Não significa que não vai acontecer. Então a gente tem que ter esse parâmetro de medir. Mas eu concordo da forma que muitas vezes é feita, expostas em algumas cidades, como nós já vimos. Isso, inclusive, é um motivo de reclamação constante. As pessoas irem lá colocarem aquele escarcéu de monte de animais e aquele monte de garrafa. E eu digo, no passado eu também já fiz. Eu também já fiz. O que te trouxe essa consciência, Tatá? Ancestralidade. Mas eu já fiz. Não fiz open bar, como o pessoal faz, que bota assim 1000 garrafas, cada uma diferente da outra. Não. Mas sim, muitas garrafas. Mas a experiência, ela vai nos dizendo que uma garrafa, ela pode quebrar numa encruzilhada e alguém cortar o pé. E esse pé, muitas vezes, quando ele corta, ele está ali no meio daquela poeira da rua. Não se sabe o que pode entrar de bactéria, até porque como se coloca muita coisas no sentido de oferendas, algumas inclusive, né, de degradação mesmo, de podridão, você não sabe o que pode ser gerado de uma bactéria ali. Eu já vi muitos irmãos levarem para encruzilhada um monte de copo plástico. Plástico. E detalhe, descartável. Esses são os piores tipos de coisa para uma encruzilhada. Porque alguém passa, chuta, ou um carro passa, o vento derruba, ou um carro passa por cima, aquele plástico, se você filmar, fazer como alguns documentários fazem aí fora, você filmar ele do começo até o final, você vai ver que ele vai terminar muitas vezes dentro do esgoto. E ali vai ocasionar o quê? Vai ocasionar justamente de você amanhã ou depois ter uma chuva forte e está entupido. Porque está cheio de copo plástico. Então o tempo vai e nos traz que muitas vezes você pode fazer um coité com a própria cabaça, ou você ainda pode fazer melhor para ser educado, para mostrar aos outros o quanto você tem capacidade intelectual, que você não é um tapado, não é limitado. Se tem ali a cachaça, derruba as cachaças na encruzilhada, pega as garrafas bonitinhas, bota na sacola e volta para casa, cara. Porque o que você fez, você colocou no chão. Foi recebido, é recebido. Você não precisa botar copo de vidro na encruzilhada, porque vai ocasionar a mesma coisa da garrafa. Você não precisa, muitas vezes, usar alguidar. Você pode usar, por exemplo, folhas de mamona, folhas de bananeira. Você vai aprendendo com o tempo como você se adaptar a esse modernismo que nós vivemos. Você não precisa. Qual é a diferença de você fazer 1 quilo de farofa para você fazer uma mão de farofa? Lembrando, quando você faz dessa forma que eu estou falando, as 2 folhas de mamona que envolvem, ali simboliza 2 mãos. Não há necessidade de você levar um monte de tecido, a não ser que você vá fazer um feitiço. E esse feitiço ele tem que ser resguardado por um pano e tal. Mas você, sério que você vai botar na encruzilhada? Extremamente movimentada, você não tem uma encruzilhada de terra de chão. Ah, não, eu moro na metrópole, eu não posso, Tatá. Cara, então se limita, vai buscar então o que fazer de feitiço. Vamos contribuir. Entende? Então, a gente tem que traçar esses paralelos para que vocês possam ter esse entendimento e não ficar limitado. Ah, porque eu fiz uma mega oferenda dentro de minha casa, dentro do meu templo. Dane-se quem achar ruim. Eu sou do culto afro. Aí você vai lá e enche a encruzilhada. Aí um carro passa por cima do alguidar que você colocou, do frango, né? Das oferendas, das frutas.
Então você só tem respeito na hora de colocar no altar. Na hora de despachar, dane-se, o azar é dos outros. Me engulam porque eu sou desse jeito. Não, não é desse jeito. Por isso que hoje, muito dentro do culto, falta essa pegada de fundamento. A gente precisa ter um pouco mais de sabedoria para lidar com a evolução. Todos os dias eu deito, acordo, e no outro dia eu deito e acordo e assim por diante, mas sempre pensando nas mudanças que podem ocorrer e como eu posso contribuir para o meu culto. Para o meu, não é o dos outros, o meu. Eu não sei se algum dia, por uma ignorância ou por uma ditadura, vão dizer que a gente não pode mais fazer uma oferenda de sangue. Eu tenho que ter uma saída. Agora no mês de maio, é um mês, por exemplo, que nós sentamos, eu e alguns iniciados, os mais elevados em termos de grau, para a gente discutir sobre isso. A gente conversa, a gente faz 2, 3 reuniões no mês de maio. Nós fazemos testes no decorrer do ano, pelo menos depois de maio, 2, 3, 4 meses. Tudo isso para que a gente possa ir se amoldando, adaptando. É como o luciferianismo. Inclusive eu quero trazer temas sobre o luciferianismo aqui. Se você está dentro de um copo de água, se amolda ao copo de água. Se você está dentro de uma garrafa, se amolda à garrafa. A água nem sempre ela cria embates. A água muitas vezes ela desvia. Ela faz com que haja passagens por onde você nem espera e ela passa. E a pedra que é imóvel fica lá para trás, mas a água continua a fluir. Então a gente precisa ter esse cuidado para lidar com essas situações. Você não precisa levar uma saca de cereal, uma saca de frutas e um sacão de oferendas para uma encruzilhada para despachar, porque você simplesmente decidiu fazer a oferenda top do ano, topzera do Guinness Book. Você não precisa. Você não precisa disso. Às vezes, a qualidade não está na quantidade, mas de quem faz e da forma que faz. Às vezes, e na grande maioria, Elisa, dá um jeito para mim, filha. Às vezes, na grande maioria das vezes, a qualidade não está no que você oferece, mas no que você manifesta para oferecer. Não adianta eu lhe dar a melhor oferenda do mundo, te dizer, ó, muito obrigado, viu? Valeu. E não te ter a gratidão. Não, obrigado. Ó, o pouco que eu posso dar é isso. Muito obrigado, tá? Agradeço mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo, fulano. Gratidão. Cara, o que você fez aqui na live. Ó, gente, o que você fez. Ó, gente, sabe? Não adianta. O cara vai lá no meu canal TRP, no canal TRP, por exemplo, dá uma doação de 500. Ô, fulano, muito obrigado, valeu. Você sente que a gratidão, ela não é uma gratidão plena. É você fazer por fazer. Não. Fulano, muito obrigado. Ó, através de você que a gente cresce. Gratidão, meu irmão. Gratidão, minha irmã. Obrigado mesmo, entende? Que adianta? Você vai derrubar um caminhão de oferenda. Seu coração está lá podre, escuro, miserável. Não vai adiantar. Ou muitas vezes você está fazendo a oferenda para obter alguma vantagem. Interesseiro, interesseira. Você está querendo fazer algo não por uma questão de gratificação. Está querendo fazer algo para ter algo em troca. Entende? Então, vamos repensar sobre isso, pessoal. Vamos repensar, tá? Para quem está chegando agora, a gente daqui a pouquinho está encerrando. Tem 10 minutinhos agora, 49 minutos. Eu vou encerrar com 1 hora. Se você não assistiu, vai ficar disponível aqui. E também no canal TRP2 eu vou estar dispondo lá. Eu vou começar agora a ler algumas mensagens de vocês. Então, se vocês quiserem se manifestar, mandando dúvidas, a hora é essa, esses 10 minutinhos. Tudo que você está falando serve também para bruxos pagãos. Trabalho com Hecate. Por exemplo, a oferenda pode ser colocada numa tapioca. Exatamente. Há algum tempo atrás, Eduardo Gorgoni, né?
Show de bola, tá, Eduardo? Obrigado por essa participação sua. Algum tempo atrás eu tive uma ideia, Eduardo Gorgoni, de... Ao invés de usar os alguidares, eu usava a folha da mamona com ali por baixo a folha da bananeira. E como muitas vezes a oferenda ela passava 3, 4, 5 dias ali, 3, 5 dias, porque geralmente eu deixo 3 a 5 dias, é o normal. Então quando a gente levantava, aquilo estava de uma forma perfeita para ser levada, sabe? A ponto que se você chegasse na encruzilhada ou no local e você jogasse mesmo, estava tudo tranquilo. Mas as pessoas não pensam em saídas. As pessoas só pensam que devem ser feitas. E o pior, você vê pessoas no meio de uma rua, com mega alguidar, com vela, acendendo e batendo foto. Ou seja, você está fazendo ensaio fotográfico ou você está fazendo de fato uma oferenda? Eu não consigo conciliar isso. Uma coisa é eu fazer uma oferenda, fiz uma oferenda para um grupo de pessoas, ou para mim, eu fiz uma oferenda. Pô, achei a oferenda tão bonita, eu vou lá, bato umas fotos. Depois de realizado a oferenda. Depois de realizado. Agora tá eu me abaixando. Vai, Elisa, tira uma foto aí que agora eu vou acender a vela, viu? Tá eu acendendo a vela, ali, concentrado, e a Elisa vai tirar foto. É ensaio fotográfico? Porque se for ensaio fotográfico, vamos fazer uma vaquinha, junta dinheiro todo mundo, e você tira várias fotos sensualizando, ó. Acendendo a vela. Você entende como são as coisas, pessoal? O que falta é isso. Não adianta você ser bruxo, um pagão, qualquer que seja, e você não interagir. Sabe? Não adianta. Você não está interagindo. Como é que você vai fazer uma evocação e no meio da evocação você vai tirar foto? Ou você faz a evocação e depois tira foto, que você já não vai pegar o manifesto. Você já não vai pegar o manifesto. Ou você tira a foto antes e faz sua evocação. Mas no meio de uma evocação cerimonial, cara, você está focado realmente na figura Deus do seu ritual? Ou você está querendo tirar a foto para estar postando? Ah, não, porque eu tenho Exu, eu tenho que pegar os meus assentamentos e tirar fotos e mostrar ali as cabeças das galinhas assim, ó. As galinhas, ó, as galinhas, ó. Quem vê e é do culto ou tem uma tendência, porque nós, eu já disse, nós temos essa tendência negativa. Quem vê e quem é do culto e tem essa tendência, até achar legal, vibra, laroie, é isso aí, show, lindo. Quem tem essa tendência e quem é do culto. Mas boa parte das outras pessoas da sociedade vão achar um absurdo. E você não tá se percebendo que o que você está fazendo é expor o seu sagrado. Você está expondo. Eu não preciso expor o meu sagrado. Olha, eu tirei uma foto de uma rosa, de um óleo que eu faço aqui com rosa e com outras coisas. Eu não mostrei tudo. Mas ficou tão bonitinho no frasco que eu fiz, eu falei, vou tirar uma foto. Mas já tinha eu realizado toda a ritualística, bati uma foto, fechei bonitinho, guardei. Ponto. Veja, é uma coisa. Agora tá eu no meio do ritual aqui e dizendo, ó, vou bater... A não ser que eu faça uma simulação. Porque ou eu foco para ver como a imagem vai ficar legal, para ver qual, né, o filtro que eu vou usar depois. A foto ficou legal, minha mão ficou assim direita. Vai, Elisa, tira uma foto e eu assim. Com óleo. Ou eu vou fazer, gente, o ritual em si, seja ele qual for. Isso vale para tudo. E as pessoas não se percebem. Deixa eu ler aqui mais uma mensagem. A Flávia colocou aqui, igual o povo que no ano novo deixa as praias imundas, coitada de Iemanjá, falta de respeito. Exatamente. Qual a dificuldade de você botar, veja só, você botar, abrir uma champanhe, botar ali a champanhe no mar, conversar com Iemanjá, interagir com a natureza, pegar sua garrafinha, tampar sua rolha, ou se a rolha estourou, que você quis fazer lacração,
Pô, ô Doiá, minha mãe. Você quis lacrar? Não tem problema não. A rolha pelo menos é o de menos. Pega a garrafa, leva pra casa. Não. O que você vê em final de ano que você falou aqui, isso é a mais pura realidade. É lotado de sujeira depois. Caminhões e mais caminhões para limpar a sujeira. Eduardo Gorgoni, sempre tive essa preocupação primeiro, porque no paganismo sem preocupação ambiental, porque paganismo sem preocupação ambiental não é piada, ou seja, no caso é piada, né? Segundo, porque trabalhei muito na área de conservação ambiental e nunca tiro fotos. Digo, paganismo sem ambientalismo é piada. Coloquei o não errado no texto. Tranquilo, eu entendi. É dessa forma, gente. Então é isso. Certo? Chegamos aí a mais de 20 pessoas na live, 55 minutos. Vocês ainda têm 5 minutinhos ainda para fazer comentários. Essas lives terão duração de 1 hora. De segunda a sexta-feira a gente sempre trazendo tema. E que inclusive eu vou colocar posts aqui para que vocês possam recomendar temas para que a gente possa falar, tá? No dia que eu não tiver tema, a gente vai entrar aqui com bate-papo, ouvindo música, cantando, sei lá. Vamos fazer qualquer coisa. Mas eu vou fazer de forma criteriosa para que a gente tenha temas para a gente debater aqui, para que a gente possa trazer e conversar. Não importa se muitas vezes é um tema filosófico, no sentido de vida, ou se é um tema de fato, o meu Flamengo está ganhando. Ou se é um tema de fato, para a gente trazer informação, tá? Então, eu agradeço a todos que estão entrando, que estão participando aí. E de segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas, a gente tem live aqui na nossa página, no nosso Instagram, que é @trp.oficial. Em até 48 horas depois, esse vídeo vai ser disposto no canal TRP2. Por que, Tatá? Porque eu entendo que muita gente, com essa questão da tecnologia, com muitas redes sociais, nem todo mundo tem saco para estar entrando em tudo quanto é rede social. Eu tenho que estar presente, infelizmente ou felizmente, em todas as redes sociais. Inclusive eu estou no TikTok também. Eu sou um TikToker agora também. E vou estar no Kawaii. Já estou no Kawaii, mas vou instalar de novo aqui no meu celular. Por que, Tatá? Porque a gente vai ter também quadros diferentes para esses locais, tá? Vídeos curtos, vídeos pequenos. Então, depois inclusive nem baixem agora o Kawaii. Esperem que eu vou mandar o código para que a gente ganhe dinheiro junto. Que diz que o pessoal está ganhando dinheiro com isso. Então, quando nada, 30, 40, 50, 100, 200, que entrar já é ótimo, né? Então, não baixem agora. Espera que eu vou mandar o código. Eu vou fazer um vídeo disponibilizando o código, fazendo algum tipo de promoção, algo do tipo, para que vocês também possam baixar o Kawaii aplicativo, certo? Ou o TikTok, não sei. Eu tô nos dois e vou fazer isso em breve. Calma. Calma que é um Tatá para todo mundo. Certo? A Flávia Fonseca falou, tô dentro, Tatá, axé, Tatá, show de bola. 57 minutos, barulho na rua. Vamos seguir, gente. O mundo é assim mesmo, é isso aí. Temos ainda mais 2 minutinhos aí para finalizar, agora 58. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Acho que o que a gente abordou foi bem válido. Eu espero realmente que o que a gente abordou aqui, pessoal, traga essa questão, acima de tudo, de validade para vocês, tá? O pior conhecimento que tem é aquele que não é praticado, que é um conhecimento morto. Então, não serve só para o meu canal, não serve só para o meu Instagram, serve para todos. Quando você participar de um Instagram de alguém, de uma página de alguém, de um canal de alguém que fale sobre um assunto, e que seja, por exemplo, espiritualidade, ou qualquer outro, mas que seja somativo, tenta trazer isso para a sua vida, tá? Para que isso não se torne um conhecimento morto. Conhecimento que não se pratica é um conhecimento morto. Certo? Eu vou me despedir de vocês. Agradeço a todos. Dá o like aí antes de eu ir embora agora. Dá o like. Desce o like. Todo mundo aí. Desce like. Quero ver um monte de coraçãozinho subindo aí agora antes de eu ir embora. Eu sei que tem um delay pequeno, mas eu vou finalizar depois de ver esse monte de coraçãozinho aqui de vocês subindo. Vamos lá. Desce a ripa nos corações. Gente, 19 pessoas na live. Desce a ripa nos corações. Vambora. Quanto mais corações vocês colocarem, é melhor para que a nossa live seja recomendada para as próximas pessoas. Então, like, 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 coração, coração aí, vai, embora. Vamos finalizar com um monte de coração. A todos que ficaram por cá, esse vídeo está sendo realizado numa live no nosso Instagram, que é @trp.oficial, tá? Coração, gente, coração pra gente subir bastante. E esse motoqueiro que passou fez isso para avisar que o urso tá chegando.
Vai. Coração, coração, coração. Bora, Robson. Bora, Robson. Bora, Flavinha, Eduardo Gorgoni. Todo mundo aí. Coração com força. Elisa, bora. Coração com força. 15 pessoas baixou, mas eu quero coração com força pra gente finalizar. Vamos dar agora 1 hora certinho, praticamente, de live. Gratidão a todos e a gente se vê amanhã às 9 horas. Tchau, tchau, pessoal.